Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus nos dê um maravilhoso dia na sua santa e poderosa presença. Meus queridos e amados, eu gostaria de meditar nesta manhã um texto que o Espírito de Deus ministrou meu coração nesta manhã. Atos capítulo 12, diz-nos assim: porque por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, além de prender eles, queria no dia seguinte expor ao ridículo, no meio de todo mundo, em praça pública. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava em oração. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, para expor ele ao ridículo, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta o guardavam a prisão. Além de estar preso, acorrentado com os 2 soldados, e havia mais soldados também na porta. Olha a periculosidade deste homem. Hein? Pregar o evangelho, falar de Jesus. Olha a periculosidade dele. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo entrou e o libertou a Pedro. Queridos e amados, em poucos minutos eu queria falar com vocês a diferença da igreja do século XXI para essa igreja primitiva. Meu Deus, parece que não tem nada da igreja primitiva na igreja de hoje. Esses homens aqui, a única coisa que eles estavam fazendo era falar do amor de Deus. Era falar o que Jesus mandou falar. O que Jesus disse para eles: assim como o Pai me enviou, eu também me envio vocês. Vai e pregue o Evangelho. Mas quem se levantou contra esses homens foram os pecadores. Foi o mundo. Os religiosos da época, que não suportavam ouvir falar de Jesus. Mas por que eu digo que esta igreja primitiva não tem nada a ver com a igreja de hoje? Porque hoje, quem estão mandando prender crente é crente. Porque quem está mandando prender crente é os próprios crentes. Esta é a diferença. Esta é a diferença. É crente mandando prender crente. A igreja primitiva, eles oravam, afrontavam os inimigos os prendiam. Mesmo assim, eles não iam buscar justiça para os defendê-los. Porque a Bíblia diz que a justiça dos homens para Deus é trapo de imundície. Deus é juiz da sua igreja. Deus é quem julga a sua igreja. Deus é quem resolve os problemas da sua igreja. Jesus é que é o advogado da sua igreja. A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração por Pedro ter sido preso. A igreja não falou: vamos contratar o melhor advogado da cidade e vamos tirar o nosso irmão de lá da cadeia. A igreja foi orar. Mas hoje, crente está botando crente na cadeia.
botando juiz, botando advogado em cima de próprio crente. Não sabe buscar aquele que é o dono da igreja, que julga a igreja, que defende a igreja. Eu sei o que eu estou falando porque eu estou passando por isso, já passei, já me levaram diante da justiça por 4 vezes. E agora estou indo de novo, estou passando de novo. E nunca neguei os meus compromissos. Mas as pessoas, os próprios cristãos, querem se vingar. É um espírito de vingança que entrou dentro da igreja. As pessoas não aguentam ser provados, ser confrontados com a palavra. Que eles partem para a guerra, mas usando as leis dos homens. Onde é que nós estamos? E todas essas vezes que me levaram diante da justiça, eu nunca busquei um advogado, nunca procurei justiça dos homens para me defender, nunca fiz isso e jamais farei. Porque eu li na Bíblia que eu tenho um juiz e que eu tenho um advogado que cuida de mim. Eu tenho um advogado que advoga as minhas causas. E eu tenho um juiz que é justo, que não é corrupto. Não sou igual ao juiz do mundo, que pende para o lado que paga mais, para o lado que lhe favorece. Advogados defendem por dinheiro. Essa justiça é para o mundo, não é para a igreja. Não é para a igreja. A igreja, quem faz a justiça é Deus. Quem é o juiz da igreja é Deus. Quem é o advogado que defende a igreja é Jesus. É o advogado dos advogados e nunca perdeu uma batalha. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe afrontou o rei Ezequias e disse que ia destruir Judá. Ainda mandou dizer: observe os reis que eu já destruí. O rei tal, o rei tal, o rei tal, o rei tal. Acabei com todos eles. Quem é você para me afrontar? A Bíblia diz que Ezequias pegou aquela carta, entrou para sua cama e apresentou a Deus. Ele não foi procurar a justiça dos homens. Ele não foi procurar os reis da época para os defender. Ele não foi procurar os melhores advogados da época para defender ele e o seu povo. Ele entrou para dentro do seu quarto e foi orar, como a Bíblia diz. Quando quiseres orar, entra para o seu quarto e fala com seu pai que está em secreto. E seu pai que vê tudo em secreto vai entrar em ação. Vai te defender, vai te julgar. Se for preciso um advogado, juiz, Jesus é o advogado. Se for preciso um juiz, Deus é o juiz dos juízes. O rei Ezequias entrou para o seu quarto e apresentou a carta a Deus. E você que é cristão sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus só mandou um anjo e arrebentou com todo o exército de Senaqueribe. Mas isso é para quem confia, para quem acredita que Deus ainda é o Deus da providência, ainda peleja pela sua igreja, é o juiz dos juízes, é advogado dos advogados. Eu jamais me levantei e jamais me levantar-me-ei contra um irmão meu usando a justiça do mundo. Eu sofrerei as consequências se possível for, mas jamais farei isso. Jamais pegarei um advogado ou um juiz para botar contra um irmão meu que custou o mesmo sangue que custou a mim na cruz do Calvário. Entrego nas mãos de Deus e Ele saberá o que fazer. Não sou eu que vou buscar a justiça dos homens, que é corrupta, que pende para o lado que paga mais, para o lado que me convém. Advogado só defende por dinheiro. E muitas vezes inocente o culpado e culpa o inocente por causa do dinheiro. Como é que agora eu, um cristão, vou pegar um advogado para ir de encontro ao irmão meu por causa de uma questão que eu tive com ele ou com ela, ou um problema que eu tive com ele ou com ela, ou um problema que eu tive com a igreja? Jamais. Onde é que nós estamos? Que tipo de Deus essas pessoas estão servindo?
Nunca me levantei contra um irmão meu diante da justiça do mundo para me defender. Jamais farei isso. E estou sendo agora de novo. Fui levado de novo diante de juízo. Só estou esperando a audiência. E já me falaram. Você não vai procurar advogado? Eu digo, eu já tenho. Eu tenho um advogado. Ele me livrou de todas as outras. Todas as outras ele estava comigo. Por que não vai estar nessa? Não farei, meu irmão. Não farei. Eu deixo que Deus julgue. Se eu for culpado, Deus tratará comigo. Mas se eu for inocente, e quem for culpado, também vai se ver com Deus. A igreja primitiva estava aqui. E foi o mundo que se levantou contra os apóstolos. A igreja, vamos procurar o melhor advogado da cidade. Nosso irmão Pedro está preso. Não está vendo? Ele estava só pregando o evangelho. Olha o que fizeram com ele. Vamos buscar o melhor advogado aí para tirar o nosso irmão Pedro da cadeia. Eles foram para a oração. Eles foram buscar o juiz do juiz e o advogado dos advogados. Ele ainda está no trono, meu irmão. Ele ainda age. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Deus ainda está no comando. Deus ainda está no controle. Deus ainda é dono da sua igreja. Sofra as consequências se possível for. Mas eu jamais colocarei um advogado ou um juiz. Levarei um irmão meu diante da justiça do mundo. Eu não tenho nada, mas se tiver que perder o que eu tenho, eu perderei por amor ao meu Jesus. Mas eu jamais farei isso. Eu deixo nas mãos dele. Porque eu tive um encontro com ele. Eu sei de onde ele me tirou e eu sei o que ele disse para mim. Eu sei o que ele disse para mim o dia que ele me salvou. E eu procuro com todas as minhas forças, buscando ele graça todos os dias, buscando força, buscando graça, buscando misericórdia, para que eu possa cumprir aquilo que ele me falou quando ele me salvou, para andar pela sua palavra. As calúnias, isso aí eu não ligo. Palavra que vem me afrontar, falsidade, isso aí a gente passa todo dia, eu passo toda hora. Afronta, sofro toda hora. Agora, o duro é que a gente está passando por isso dentro da igreja. Interessante é que eu não tenho problema com o mundo, com as pessoas do mundo. Não tenho problema com elas, irmãos. Nunca. As pessoas que estão aí fora que não têm Jesus me afrontaram. Nunca. Tenho um bom relacionamento com todo mundo. Mas sofro afronta com os próprios cristãos. E o pior de tudo, aqueles que eu estendi a mão, que eu ajudei. Pessoas que Deus me usou para arrancar de lá de fora do mundo e trazer para Ele e levar uma vida de oração, intercedendo dia e noite para que Deus salvasse, para que Deus libertasse daquelas cascas de demônio que havia no couro da pessoa. Depois que Deus liberta, a pessoa vem e arrebenta com você. Dói. Dói no fundo da alma. Dói no fundo da alma, mas eu ainda sou fiel ao meu Deus. Dói no fundo da alma, mas eu ainda sou fiel ao meu Deus. Jamais eu procurarei a justiça do homem para me defender, porque eu tenho aquele que me defende. Se ele quiser defender, e se ele não quiser me defender, eu serei fiel a ele do mesmo jeito. Ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz, porque ele é Deus. E eu continuarei servindo a ele e sendo fiel a ele do mesmo jeito. Lutarei todos os dias para ser fiel a ele do mesmo jeito. Esse é o Deus que se apresentou a mim e que eu aprendi a amar
e todos os dias luto para amar Ele como Ele é digno de ser amado. Luto todos os dias para honrar Ele como Ele é digno de ser honrado. Se alguém me botar na cadeia, eu irei, porque eu sei que lá Ele estará comigo, como esteve também com Daniel na cova dos leões. Mas jamais procuraria a justiça do mundo contra um irmão meu que foi pago pelo mesmo preço de sangue que eu fui comprado. Jamais farei isso. Jamais farei isso, sendo ele fiel a Deus ou não, a vida dele pode estar desconcertada ou não, mas se é cristão, entrego na mão de Deus. Deixo que Deus resolva, porque Deus é quem cuida da sua igreja. Deus é quem cuida do seu povo. João estava preso, acorrentado, com 2 soldados e mais soldados na porta, com medo do homem fugir, como se fosse um bandido periculoso, irmão, um criminoso. Qual era o crime desse homem? Andar diante de Deus, falar a verdade, andar na verdade, praticar a verdade, falar que Jesus salva, liberta e leva para os céus. Esta fúria aqui foi do mundo. O duro é que nós estamos vendo essa fúria aqui de irmãos contra irmãos. Um espírito de vingança. Porque não gostou de tal atitude, não gostou de tal palavra, não gostou que fez uma coisa, não gostou que fez outra. Tome-lhe a justiça dos homens em cima. Esta igreja de hoje está longe desta igreja primitiva. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê força para seguir em frente caminhando, falando do seu amor, falando da sua santa, gloriosa e poderosa palavra. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus filhos. Em nome de Jesus.